Super Esporte ao vivo nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2014. Você vai ficar por dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa hoje. Tem também o amistoso entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que rolou ontem em Doha, no Catar. E o aniversário de Michael Schumacher, que segue internado. Intervalo, jogo rápido, e a gente volta já. Super Esporte ao vivo de volta. Tênis, definidos os dois países que se enfrentarão na grande final da Copa Hoffman amanhã. A Austrália até que deu um certo trabalho para a Polônia. Já a França simplesmente atropelou a Espanha. Confira. Ontem tivemos confronto entre australianos e poloneses. O primeiro duelo foi masculino entre Bernard Tomic, da Austrália, e Grzegorz Panfil, da Polônia. E Tomic, jogando em casa, não teve trabalho para despachar o rival. 2-0 com parciais de 6-1 e 6-4. Já no duelo feminino, a coisa se inverteu. A australiana Samantha Stossur não conseguiu segurar a polonesa Agnieszka Radwanska, perdendo o jogo por 2-1, parciais de 3-6, 6-4 e 6-3. No duelo de desempate nas duplas, valeu mais a sintonia dos poloneses, já que os australianos não estavam, digamos assim, muito ensaiados. Aí ficou fácil para a Polônia, que fechou o jogo com 2-1, parciais de 1-6, 7-5 e 10-8 no tie-break. A vitória garantiu matematicamente os poloneses na grande final de amanhã. O adversário dos poloneses serão os franceses, que hoje pela manhã despacharam os espanhóis. O primeiro duelo foi entre Alizé Cornet, da França, e Anabel Medina Guarrigues, da Espanha. E sem maiores problemas, Alizé Cornet fez 2-0 com um duplo 6-2 e fechou o jogo. Já no duelo masculino, Joe Wilfred Tsonga, de vermelho, teve mais dificuldade contra o espanhol Daniel Muñoz de la Nava, de branco. Primeiro set, melhor para o francês. A segunda parcial foi mais apertada, desempate apenas no tie-break do set. E desta vez, quem se deu bem foi o espanhol. Mas no terceiro set não teve jeito. Tsonga teve ampla superioridade com este ace e fechou o set com 6-2 e a partida em 2-1. No jogo entre duplas, que já não alteraria a vitória francesa no duelo, mais uma vitória da dupla Tsonga e Alizé Cornet. A decisão entre Polônia e França acontece amanhã a partir das 7h30 da manhã, horário de Brasília. Agora vamos falar de Michael Schumacher, que completa hoje 45 anos de idade e segue internado em coma induzido. 3 de janeiro de 2014, aniversário de Michael Schumacher. O campeão mundial da Fórmula 1 de 94, 95 e de 2000 a 2004, hoje completa 45 anos de idade, não da maneira como todos gostaríamos. Desde o último domingo, Schumi está internado depois de se acidentar esquiando nos Alpes franceses. Ele já passou por 2 cirurgias no centro hospitalar de Grenoble, onde está internado. A primeira para conter uma hemorragia cerebral e a segunda para tratar os efeitos do sangramento interno e diminuir a pressão intracraniana. Segundo a assessora do alemão, Sabine Kehm, o quadro do ex-piloto segue estável, porém crítico. Na manhã de hoje, a esposa Corinna Schumacher visitou Michael e no site oficial, a família agradece o apoio das pessoas do mundo inteiro que expressaram sua simpatia e torcida para que ele melhore e finalizam o texto dizendo, abre aspas, nós todos sabemos que Michael é um lutador e não vai desistir. Obrigado.
Bom, os fãs do ex-piloto fazem vigília em frente ao Hospital Universitário de Grenoble. Nós aqui do Super Esporte seguimos na torcida por uma melhora no quadro médico de Michael Schumacher. Agora vamos para o Palmeiras, onde eu vou falar ao vivo agora com Adriano Dolfi, que está ao lado do diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro. É isso, Jordi? Boa tarde. Boa tarde, Anitta. Boa tarde a todos. Aqui ao meu lado, Brunoro. Agora há pouco, uma concorrida entrevista coletiva aí para falar dos planos do Palmeiras para a temporada, né? Já está certa a contratação do Diogo, jogador que defendeu a Portuguesa na última temporada, o Rodolfo também, atacante do Rio Claro, e o França, um jogador que veio do futebol alemão, do Hannover. Brunoro, eu queria que você falasse dessas contratações pontuais desse início de temporada. Realmente são contratações pontuais. Quando a gente fez o trabalho do ano passado, a gente queria fazer um projeto para a Série B de ter uma competição que a gente pudesse levar bem e deixar uma base para o ano de 2014. Então, as contratações são em cima dessa base deixada nas posições que o Kleina precisa. Lógico que a gente sabe a tua política de não falar de nomes nesse momento, né? Mas a gente sabe aí que tem diversos jogadores sendo ventilados, o Lúcio, o Marquinhos Gabriel do Bahia, o William Matheus do Goiás, jogadores que interessam. O que você pode falar, Bruno? Por enquanto eu não posso falar. Eu acho que assim, a gente não fala de nomes, até porque às vezes as negociações independente desses jogadores ou não, acabam não acontecendo e cria-se uma expectativa na torcida. Então a gente anuncia realmente quando tiver tudo ok. Queria que você explicasse a situação do atacante Leandro, né? Um jogador que ainda pertence ao Grêmio. O que está emperrando essa negociação para que ele continue no clube? Bom, a gente já exerceu a opção do empréstimo com o Leandro e agora é acerto financeiro em termos de salário, coisas do tipo com o próprio Leandro. Tá, ainda tem quantos por cento assim você acha que tem para negociar? Está muito distante ainda, Bruno? Olha, as negociações, elas são interessantes, né? Negociações financeiras, às vezes está muito perto, vira longe, depois vira perto. Então, estamos negociando, estamos trabalhando. O lateral direito, o Luiz Felipe, ele se reapresentou, né? Mas o contrato dele vence em março. Como é que está essa situação? Ele vai ficar treinando à parte, né? Já que ele está com o contrato em andamento, mas termina, e vai ficar treinando à parte. Bruno, eu queria que você falasse quanto de contratação que ainda está faltando para o Palmeiras, quantos nomes, quantos jogadores, mais ou menos, para que vocês fechem o elenco? Olha, a gente não fala disso, vocês me desculpem, mas é uma política nossa, a gente sabe que algumas posições realmente precisam vir, mas número assim a gente não dá. Tá certo, Bruno, eu agradeço, feliz ano novo e uma boa temporada no ano do centenário, né, que vai marcar, vai ser muito especial para você, né? Eu agradeço, super ano a todos vocês também e espero que a gente tenha um ano bastante feliz e que a gente siga aquilo que a gente planejou de ser um time eternamente competitivo. Obrigado, viu, Bruno? Bom trabalho aí para você, viu? É isso aí, Anitta. O Palmeiras, na próxima semana, segue viagem para a cidade de Itu, onde inicia uma pré-temporada já visando o Campeonato Paulista. Boa tarde para você e boa tarde a todos. Obrigada, Jordi. Valeu, belo trabalho. Agora, futebol internacional aqui no Super Esporte. Ontem tivemos o amistoso entre Real Madrid e Paris Saint-Germain em Doha, no Catar. O jogo fazia parte de um acordo entre espanhóis e franceses pela transação do técnico Carlo Ancelotti, que trocou de equipe no meio de 2013. Amistoso internacional entre Real Madrid e Paris Saint-Germain em Doha, no Catar. Melhor para a equipe espanhola, que venceu por 1-0 com esse gol de Gessé. A vitória teve sabor mais que especial também para Carlo Ancelotti, ex-treinador do PSG e agora técnico do Real Madrid. E hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem o Corinthians como o maior vencedor da competição. Confira aí. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico Sambo, tocou Neymar. E vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha, como é conhecida, chega à 45ª edição e vai contar com 104 equipes divididas em 26 sedes espalhadas pelo estado de São Paulo. Historicamente, os clubes paulistas costumam se dar bem jogando em casa. São 26 títulos, o que faz com que São Paulo seja o estado mais vencedor da competição.
Nas últimas 5 edições, por exemplo, o predomínio foi do estado de São Paulo com 4 títulos. Em 2009, o Corinthians se sagrou campeão ao bater o Atlético Paranaense por 2-1 e, na ocasião, levantou a taça da Copinha pela 7ª vez. No ano seguinte, o campeonato foi decidido por 2 grandes do futebol paulista. Santos e São Paulo se enfrentaram na final e depois de um empate por 1-1, o tricolor de Lucas levou a melhor na disputa de pênaltis. Em 2011, o Caneco ficou fora do estado. Flamengo e Bahia fizeram a decisão daquele ano e os rubro-negros comemoraram o título. O gol de Negueba selou a vitória dos cariocas por 2-1. Já o ano de 2012 foi inesquecível para o torcedor corintiano e tudo começou com mais um título da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na final, vitória emocionante sobre o Fluminense por 2-1 e o 8º título garantido para o time alvinegro, que é o maior vencedor da competição. Na temporada passada, os meninos da Vila foram os melhores do campeonato e levaram a taça para casa depois de bater o Goiás por 3-1, com direito a gols de Neilton e Giva, jogadores que fizeram parte do elenco principal do Peixe em 2013. Os atuais campeões estão no Grupo V, juntamente com Capital, Alecrim e Criciúma, adversário do Peixe na final da Copa do Brasil Sub-20. A estreia acontece no dia 5 de janeiro contra o Alecrim na Vila Belmiro. O São Paulo está no Grupo W, que também conta com Barueri, Auto Esporte e Kashima Reysol, equipe japonesa convidada para a disputa do torneio. A estreia dos tricolores será justamente contra os japoneses, hoje, às 9 da noite, na Arena Barueri. Já o Timão está no Grupo K e enfrentará o Inter de Limeira, Tunaluso e 15 de Piracicaba na fase de grupos. O primeiro jogo para os alvinegros será no dia 5 de janeiro contra o Tunaluso em Limeira. O Palmeiras, que luta para conquistar seu primeiro título nessa competição, está no Grupo H, com sede em São Carlos. Na primeira fase, o Verdão encara os donos da casa, Piauí e o Fluminense de Feira de Santana, com quem faz a estreia amanhã. E a final já tem data e local definidos. Dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, no estádio do Pacaembu, às 10 horas da manhã, conheceremos o campeão da Copinha 2014, provando que não importa a geração, o Brasil é e sempre será o país do futebol. O nosso lema é ousadia e alegria, a nossa cara é pagode todo dia, cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo, só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? O nosso lema é ousadia e alegria, a nossa cara é pagode todo dia. E se o Corinthians já venceu 8 vezes a Copinha, o Palmeiras quer começar o ano do centenário dando de presente para sua torcida o seu primeiro título na competição. Osmar Garrafa na tela. Para quem pensa que o fato do Palmeiras ter perdido o título brasileiro sub-20 para o Internacional vai fazer com que a equipe entre desmotivada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se engana. Dentro do planejamento da categoria de base, chegar à final eu acredito que seja como se fosse um título, porque o nosso objetivo é dar experiência de jogo para esses meninos. Esse grupo que no Campeonato Brasileiro era mais novo que os outros participantes, chega fortalecido à Copa São Paulo para de novo fazer um campeonato no qual a gente consiga jogar bem os jogos, apresentar valores, mostrar um time que jogue com a posse de bola, que jogue um futebol ofensivo, e esse é o caminho que nós vamos continuar seguindo para poder nos levar, quem sabe, de novo a uma final. Diogo Giacomini está motivado com o desenvolvimento de sua equipe e ele sabe que dentro desse grupo existem atletas que poderão servir o elenco profissional. E a relação dele com o técnico Gilson Kleina não podia ser melhor.
Nossas ideias batem muito, ele dá muita força para o trabalho de base, já utiliza muitos meninos, está sempre perguntando sobre novos valores que possam surgir. Discutimos também algumas metodologias de treinamento, alguns sistemas táticos, enfim, é um treinador super aberto, é um treinador que tem os olhos muito voltados para a categoria de base, e esse link dentro do Palmeiras hoje está feito de uma forma muito efetiva e eu tenho certeza que vai dar muito fruto para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras estreia na competição no próximo dia 4 contra o Fluminense de Feira de Santana, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. E não conhecer o adversário não chega a preocupar. A gente tem que entrar em campo respeitando todos os adversários, independente do nome ou não, sendo um time grande ou não. E a gente tá buscando isso e a gente treina para isso, né? Para jogar contra qualquer equipe. Então é respeitando todo mundo. Palmeiras sem título nenhum e o Timão querendo arrasar, indo rumo ao 9º título da Copinha. O clube aposta na experiência da garotada e no trabalho do técnico Osmar Loz. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. O Corinthians é o maior vencedor da história da Copinha. Conquistou o bicampeonato nas 2 primeiras edições, 1969 e 70. A última volta olímpica aconteceu em 2012. São 8 títulos ao todo e a luta pelo 9º começa nesse domingo, contra o Remo, em Limeira. O grupo do Timão conta ainda com a dona da casa, a Internacional, e o 15 de Piracicaba. O time de Parque São Jorge tem 2 atletas que já estiveram entre os profissionais do Timão. O lateral direito Lucas e o atacante Léo. Já fiz 9 jogos pelo profissional já, então experiência muito boa para minha carreira e procurar colocar aí dentro de campo junto com meus companheiros. E é uma experiência a serviço da categoria de base? Isso. E como é que você pode contribuir? Com o potencial que eu tenho, né? Passar um pouquinho da experiência que eu consegui pegar lá com os jogadores que tem lá no profissional e passar um pouquinho para eles. E se a Copa São Paulo de Futebol Júnior serve para revelar talentos que jogam futebol, por que não revelar também talentos que comandam os meninos? Quantos anos tem o Osmar Loz? De onde vem o Osmar? Quem é o Osmar? Eu tenho 38 anos, né? Eu sou gaúcho, né? De Passo Fundo. Trabalhei no Internacional 18 anos. Trabalhei na Traffic durante 6 meses, no Fluminense durante uns 5 meses. Trabalhei no Juventude, na equipe profissional, durante 8 meses. E cheguei no Corinthians há 3 meses. E a Copinha pode servir também para revelar um técnico? Acho que a Copinha ela ajuda todos os profissionais que trabalham no esporte, né? Desde vocês da imprensa, que cobrem ela, né? Normalmente num período de férias dos repórteres mais renomados, digamos assim. Então aparecem muitas promessas, né? A gente vê aí muitos que faziam entrevista com a gente hoje só estão em Champions League e outras coisas. E no cenário do treinador, do jogador é da mesma forma também. Até quem já está nesse negócio há tempos precisa de novas oportunidades, não é mesmo, seu Osmar? Quer dizer que nós também somos focas, então? É isso? Você quer dizer mais ou menos? Somos focas? Iniciantes? Olha, eu não chamaria de foca, né? Eu acho que são todos grandes profissionais. Tô brincando com você, professor. Grandes profissionais procurando seu espaço. Você tem razão, eu tô brincando só. Valeu. E que venha mais uma copinha para todo mundo envolvido nela aparecer. Silvestre, esse sim, viu, menino maluquinho. O elenco do São Bernardo já voltou aos treinos visando a disputa do Campeonato Paulista. E o Adriano Dolfi foi conferir a equipe do interior que caiu no grupo da morte no Paulistão. São Bernardo já voltou aos trabalhos pensando na estreia do Campeonato Paulista. E o treino físico foi bastante puxado. Tá difícil até de achar aqui um fôlego a mais para poder falar, mas todo esse trabalho aí é válido, né? Pra gente poder iniciar bem o Campeonato Paulista, que é uma competição bem difícil, né? E a gente está trabalhando bastante agora para, perto do campeonato, dar uma segurada. E a tarefa fica ainda mais difícil, porque o time do ABC está no grupo mais forte da competição, com Portuguesa, Ponte Preta, Santos e o Paulista de Jundiaí. É um grupo difícil, mas a gente sabe que no Campeonato Paulista acho que não tem jogos fáceis, né? Todos os jogos são de alto nível, a gente vai encontrar bastante dificuldade em todos os jogos. E é uma chave difícil para a classificação, mas a gente tem que acreditar. Se a gente entrar, impor o nosso ritmo forte de trabalho, como a gente vem
vem treinando aí, eu creio que dá para a gente classificar sim. O São Bernardo será dirigido por Edson Boaro, ex-lateral do Corinthians e da Seleção Brasileira. O time parte agora para uma pré-temporada no interior de São Paulo, na cidade de Águas de Lindóia. A expectativa é de uma boa campanha, já que a base foi mantida e o elenco ainda recebeu 7 reforços. O Edson é um treinador que ele prioriza bastante o setor defensivo, a marcação, mas não deixa de lado também o ataque. E aí, o nosso grupo da Copa Paulista, todos os jogadores que saíam entravam à mesma altura ou até melhor. Então isso facilitou bastante o trabalho do Edson também. E agora chegando 7, 8 jogadores novos também, brigando por posição, acredito que o grupo vai ficar mais forte ainda e tem real condições de da gente conseguir a classificação. Tava aí o Jordi trabalhando, vamos falar de novo com ele que está ao vivo lá no Palmeiras. Diga lá, Jordi! É isso aí, Anitta. A gente volta com algumas informações importantes. Ao todo, no elenco, foram 10 atletas dispensados. Entre eles, o zagueiro Wilson, o volante Márcio Araújo e o meio-campo Charles. Mais 7 jogadores e o Brunoro confirmou que apenas o Wilson e o Márcio Araújo foram por questões de ordem orçamentária, o restante por questões técnicas. Entre os atletas que podem reforçar o time, voltamos a falar aqui no Lúcio, zagueiro que rescindiu o contrato com o São Paulo, o lateral esquerdo William Matheus, que defendeu o Goiás na última temporada, e Marquinhos Gabriel do Bahia. Outros 2 atletas também interessam. O lateral direito Moreira, do Libertad, o Palmeiras quer exercer o direito de compra deste jogador, e também o Bruno César, atleta que defendeu o Corinthians em outras temporadas e atualmente está no Al Ahly da Arábia Saudita. Essas são as informações por enquanto, Anitta. Voltando a lembrar, o Palmeiras, na próxima semana, viaja para a cidade de Itu para uma pré-temporada para o Campeonato Paulista. Beleza, Jordi, muito obrigada. E mais informações você acompanha hoje às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva com a Michele, o Celso Cardoso, certo? E a gente fica aqui na torcida pela melhora do Michael Schumacher, que hoje completa 45 anos de idade e segue internado lá em Grenoble, na França, certo? O programa de hoje termina por aqui. Um beijo. A gente volta segunda-feira. Eu já ia falar amanhã, mas não, é segunda-feira, tá? Um beijo. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I wish that I could fly into the sky. Acompanhe todas as novidades do mundo da bola no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.